Oi, tudo bem? O poder e o uso da Santa Ceia, lição número 32. Lembrando sempre que esses vídeos que eu venho gravando são vídeos voltados à doutrina, à instrução de confirmandos da Paróquia Cristo Redentor. E aí nós temos a terceira parte, quarta parte aí da Santa Ceia, a questão do comer e do beber, né? Como isso pode efetuar tão grandes coisas, e na verdade não é só o comer e o beber, mas sim as palavras, a fé nas palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados, né? E também quem recebe dignamente esse sacramento, né? Então jejuar, preparar-se corporalmente, a boa disciplina, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que crê nas palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Aquele que não crê nessas palavras ou delas duvida é indigno e não está preparado, porque as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Então isso vocês encontram no catecismo, pode ser, sempre deve ser estudado, sempre relido e até decorado, né, para que a gente nunca esqueça essas palavras. Então, Jesus na ceia ele dá bênçãos. Tá? Então, cada vez que você vai à ceia do Senhor, você recebe bênçãos de Deus. Bênçãos do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo dado no pão e no vinho. Então isso é muito importante, né? Na lição passada a gente já falou sobre isso, sobre a presença real do corpo e do sangue de Cristo. E aqui nós temos então essas bênçãos. São três bênçãos: perdão dos pecados, vida e salvação. O que faz com que nesse sacramento se receba tão grande bênção, né? O que dá à Santa Ceia o poder dessas bênçãos, né? Que preparo a gente precisa ter para participar da ceia? Tem uma história, é a história do filho pródigo. Tá? Vocês vão ler essa história. Tá? Ela é importante ser lida para que vocês consigam entender. Ela está em Lucas 15, 11 a 32. Lá na apostila vocês vão ver essa passagem descrita. O filho mais novo ele sai de casa contra a vontade do pai, ele pede a herança, ele gasta todo o dinheiro, depois ele fica na miséria, ele come a comida que os porcos comem, e arrependido de tudo aquilo que ele fez, das coisas erradas que ele fez, ele volta até a sua casa. E ele tem uma esperança, a esperança de que o pai vai receber ele de volta. E na verdade o pai recebe ele de volta. Né? E não só o recebe de volta, como também o pai o abraça, o beija, dá roupas novas para ele, faz uma festa porque aquele filho havia voltado. Na verdade, assim, quando a gente olha para a vida, né, a gente às vezes pensa, o outro é o filho desobediente. Não, todos nós somos esses filhos que precisamos sempre da graça, do cuidado, do amor de Deus. Né? Então a gente desobedece à vontade de Deus, né? E por causa de Cristo, o Pai sempre está pronto, está de braços abertos para nos receber e nos perdoar. E a Santa Ceia, ela nos dá esta certeza de perdão. Então, primeira coisa assim, ó, a ceia é para pecadores, tá? Jesus não institui a ceia para anjos, mas por outro lado também nós somos chamados a quê? A nos arrependermos, a confiarmos em Cristo Jesus, a confiarmos na sua graça e na sua misericórdia. O poder da ceia não está simplesmente no comer e no beber, né? Então não é só o comer o pão e beber o vinho que nos dão bênçãos, né? Jesus, quando ele institui essa ceia, ele disse, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Ou seja, a bênção é qual? É o perdão dos pecados. Tá? Então essas palavras colocam na Santa Ceia as bênçãos, remissão dos pecados. Que proveito nós temos no comer e no beber? Né? De novo, as palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Né? Você você é chamado a confiar nesta promessa de Deus, a crer que as bênçãos vêm justamente na ação de Cristo. Né? Então, que proveito nós temos? O proveito ele está justamente na fé em Cristo e no perdão que essas palavras nos garantem e nos dão. Um cristão fraco na fé ele deve participar da ceia. É interessante que Jesus ele diz, Mateus 11, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então Jesus convida quem? Jesus convida justamente aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, a encontrarem o perdão. Jesus não quer rejeitar, tá? Jesus não rejeita, Jesus ama. Agora,
de novo, né, é muito fácil a gente dizer assim, ah, Deus ama todo mundo, né? Só que, por outro lado, a ceia ela também traz para nós uma reflexão sobre o arrependimento, a mudança de atitude. Então, por exemplo, se a pessoa vive num pecado escandaloso, manifesto, ela deve participar da ceia, né? Então, a pessoa não se arrepende do seu pecado, ela deve participar da ceia. Ah, não, mas Deus ama todo mundo. Ama. Mas, por outro lado, Deus também exige o que de nós? Arrependimento, mudança de atitude, mudança de vida, né? E a ceia nos leva a essa reflexão também. Então, estar fraco na fé é uma coisa. Viver em pecado escandaloso, manifesto, não crer em Deus, não se arrepender das coisas erradas que você faz, é outra coisa. É bem diferente. Então, a ceia é para pessoas que são fracas, como nós, como eu, como vocês, todos nós somos fracos e precisamos do alimento espiritual, da graça de Deus. É diferente do que você viver uma vida pecadora, pecaminosa, não se arrepende e não muda de atitude. Então, o uso correto da Santa Ceia, então é muito importante para o cristão, né, por causa das bênçãos que Jesus oferece na Santa Ceia, você participar da ceia, né? Cada vez que a gente participa é uma ocasião especial para nós, né? Por isso, a Santa Ceia ela deve ser usada sempre e sempre de forma correta, né? Quem é digno de participar da Santa Ceia? Né? Quem pode? Né? Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, né? Quem pode? Quem é digno? Na verdade, ninguém. Ninguém merece ser aceito por Deus, ninguém merece receber o perdão de Deus, né? Mas Deus é tão amoroso, tão cuidadoso, tão misericordioso, que Ele quer o nosso perdão, Ele quer a nossa graça, Ele quer que nós recebamos esse perdão, esta graça de Deus na nossa vida, né? Então, a fé em Cristo Jesus, ela nos torna dignos, tá? Esta fé em Cristo, ela faz com que eu possa participar da ceia, né? Quem é digno? É aquele que crê nas palavras, e a gente volta de novo, nas palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão de todos os vossos pecados. Ali está a dignidade da ceia, ali está a tua dignidade de participar da ceia. Então, a fé ela é central nesta questão da participação da Santa Ceia. E aí a gente também tem que olhar assim, como é que eu me preparo? Né? Como é que eu me preparo para participar da Santa Ceia? Né? A gente aprende ali no catecismo, jejuar, preparar-se corporalmente, né? Boa disciplina. Então, se você quer jejuar antes de participar da Santa Ceia, não tem problema nenhum, pode fazê-lo. Eu acho que até a gente deveria se preparar mais, com mais intensidade, com mais reflexão sobre a importância da ceia na nossa vida, né? Usar uma roupa bonita, enfim, tantas outras coisas, né? Tudo isso pode fazer parte aí da questão da Santa Ceia, mas nada disso vai me preparar melhor, né? Eu não vou me preparar melhor, eu não vou estar mais preparado se eu usar uma roupa bonita ou coisa do tipo, né? A preparação, ela é interna, né? Então, quando você vai à ceia, claro, né, ninguém vai ir de qualquer forma. Então, quando você vai à ceia, você vai com uma roupa bacana, né, você vai caprichar no teu visual, você, né, não vai usar uma roupa escandalosa, né, meninas aí, uma mini blusa, uma mini saia ou coisa do tipo. Acho que a gente tem que ter prudência, né? Meninos também, né, cuidado. Né, não custa nada a gente usar uma calça para ir para a igreja, né, não custa nada a gente se caprichar aí no nosso visual, né? Isso faz parte, né? Só que assim, ó, não é apenas o preparo externo, não é isso que vai fazer a ceia. Faz parte, mas não é isso que faz a minha participação. O que eu preciso de um coração verdadeiramente preparado, confiante, né? E aí entra aquilo que eu já falei antes, eu preciso de arrependimento. O que é arrependimento? A gente já falou sobre isso, mas lembremos, é uma mudança de atitude. Então, se tem coisa errada acontecendo, eu preciso mudar de atitude. O nosso culto, ele nos prepara para isso, né? Lá no começo do culto, a gente confessa os nossos pecados, né? E você quando você diz sim, né? O pastor pergunta, você está verdadeiramente arrependido? Você afirme dizendo sim. Quando você diz sim, né? Você justamente está se preparando
para esse momento da Santa Ceia. Você está se colocando como um pecador arrependido. Né? Então, o que cada um deve fazer antes de participar da Santa Ceia? Leiam com atenção as palavras de 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 28 e 29, onde o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos examinar. Né? Examinar é você olhar para dentro de si e, por outro lado, olhar eu creio, não creio. Né? E aí vem algumas perguntas, tá? São 3. Estou arrependido? Creio que Jesus é meu Salvador? Quero me esforçar com a ajuda de Deus para melhorar a minha vida? Então são perguntas assim que eu devo fazer para mim. Eu tenho essa intenção, esse desejo de corrigir, de estar mais bem preparado. Eu tenho, né, eu me arrependo dos meus pecados, tá? E aí a gente lembra sempre que, né, por que vocês não tomaram ceia ainda, né? Porque nós olhamos para a ceia como algo muito sério, muito importante. Então a ceia é para pessoas cristãs, para pessoas que foram instruídas, orientadas, pessoas que não vivem abertamente em pecado, né? Pessoas que recebem a instrução necessária. Então por isso que vocês ainda não receberam a ceia, porque ainda estão nesse processo da instrução, da doutrina na vida de vocês. Gente, essa é a lição 32. Vocês façam os exercícios, então, ali da página 165 e 166. Também o resumo de Atos capítulo 18, tá? E me entreguem assim que possível, né, essa lição, para que a gente possa corrigir e possa dar sequência, então, aí ao processo da doutrina. Gente, que Deus abençoe e guarde. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.